país importa mais do que exporta, ou seja, é um país altamente consumista. Então, foi fechando a principal fronteira, que é a de Ressano Garcia, significa que é falta de produtos nos mercados, os mercados vão ficar desabastecidos e a economia doméstica também cai. E caindo a economia doméstica, isso demonstra também uma incompetência governativa. Então, o governo, neste momento que eu vou apontar o dedo, é o maior culpado, porque está a usar uma espécie de reação, não é proativo. E o que seria ser proativo? É atender às exigências do povo, porque este é um povo já cansado, é um povo já empobrecido, é um povo sem esperança de vida, e não tendo esperança de vida, este mesmo povo não se importa em fechar as fronteiras e os portos. Já estamos agora na quarta etapa das manifestações e ainda é a primeira fase da quarta etapa, não sabemos o que há de vir das outras etapas. Então, nós temos que perceber, há um grande ator chamado Francisco Chambali, que escreveu A Desordem como Instrumento de Poder. Então, em Moçambique, porque estas instituições não estão a funcionar, as instituições que deveriam dirimir os conflitos estão cooptadas. Então, usa-se a desordem como um instrumento de poder e está a funcionar esta desordem. E a população, realmente, conforme eu digo, é a principal vítima de tudo isto. Então, nós dizer que temos que apelar às pessoas a irem trabalhar, apelar a que a economia avance, enquanto temos problemas muito profundos. Eu acho que é tapar o sol pela peneira. O nosso governo precisa de aulas de gestão de conflitos, porque parece que o nosso governo não está preparado. O nosso governo parece homogêneo, não é heterogêneo. Há pessoas já que estão a pensar da mesma forma, porque este conflito precisa de ser gerido. E muita gente está aberta a dar aulas de gestão de conflito ao nosso governo para que a gente possa desenvolver, porque não faz sentido o governo esperar para ver e o governo não está a fazer nada, pelo contrário, está a dar o tiro no seu próprio pé. Ou estamos a falar de mais 6 mortos. Ou seja, o que realmente o governo quer, de fato, com essas matanças, com essas mortes? Acha que o povo mesmo vai recuar semeando luto a famílias inocentes e pobres? Eu acho que não. Então, eu acho que aqui é um problema mesmo institucional, é um problema mesmo de governação, é um problema de sentir sensibilidade com os problemas do povo. Por que eu digo isso? Ora, Mação, aqui o que o povo reivindica é legítimo e todos nós sabemos que o povo quer. O povo está cansado da pobreza, está cansado de vias de acesso degradado, está cansado de falta de emprego, está cansado da corrupção. É tudo isto que o povo quer e ninguém está a aparecer a dar solução a este povo. E ainda temos mais, ainda temos um Conselho Constitucional que está quieto até então. E olha só, se as coisas estão a acontecer desta forma antes do pronunciamento do Conselho Constitucional, eu não quero pensar no que vai acontecer quando o Conselho Constitucional validar estes resultados. Significa que praticamente o Conselho Constitucional estará a incendiar o país. Para terminar, para percebermos que estamos praticamente no precipício em Moçambique, veja os últimos pronunciamentos. A entrevista foi dada antes de ontem pelo vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, o Mazanga, quando ele diz que a CNE é um órgão que serve para chancelar as fraudes cometidas pelos TAI. Segundo, diz que a justificativa entregue pela CNE ao Conselho Constitucional, ele não tem conhecimento. Como é que um vice-presidente não tem conhecimento, sendo aquele um órgão colegial? Significa que alguma coisa não está bem. Ou seja, as próprias instituições, que eu falo da CNE, estão a reconhecer que realmente houve fraude e que estes resultados foram fabricados. E quem é de direito para dirimir este conflito não está a dirimir. Significa que aqui há uma associação para delinquir, como diriam os juristas. E esta associação para delinquir deve ser penalizada. Mas está-se a fechar olhos a tudo isso. Bernardino Rafael. Eu acho que o Bernardino Rafael está mais para político do que para um comandante-geral. Porque um comandante-geral não pode aparecer a fazer esse tipo de declarações. O comandante-geral obedece à lei e ele está a dirigir uma organização, uma instituição apartidária. Mas o mesmo comandante-geral que já demonstrou, ou seja, assinou um atestado de incompetência,
Por que eu digo que ele assinou um atestado de competência? A partir do momento que nós temos militares nas ruas, significa que a polícia já não está a conseguir garantir a ordem e tranquilidade por outras palavras. As altas patentes da polícia já assinaram um atestado de incompetência, não estão a ser competentes para gerir este conflito pós-eleitoral. Então, o Bernardino Rafael, não temos que continuar a lhe chamar de comandante-geral. E para terminar, as como é pessoas que esquecem... devemos lhe chamar? Temos que lhe chamar. Ele é político. Ele, hoje em dia, podemos dizer que ele tem interesses partidários, mas de comandante-geral ele não tem nada. Ele é alguém que está ali a pensar no seu próprio estômago. Porque se fosse um comandante-geral no verdadeiro sentido, ele não faria esse tipo de pronunciamento. Ou seja, ele se calhar é a extensão do braço da Frelimo. Ele praticamente é isso. Ele é o representante da Frelimo na polícia, não é um comandante-geral. Então temos que lhe chamar de representante da Frelimo na polícia. É isso que é o Bernardino Rafael. E para terminar, eu gosto de as pessoas perceberem, porque além de dar aula de gestão de conflito ao nosso governo, temos que dar aula ao Bernardino Rafael todos os dias até que ele aprenda. O Bernardino Rafael deve saber que em termos de legitimidade de um governo, temos aquilo que chamamos de legitimidade de título e legitimidade de exercício. A legitimidade de título é aquela que, do ponto de vista formal e institucional, é dada pelos órgãos competentes. Mas há outra legitimidade muito mais importante, a legitimidade de exercício. E quando é que há legitimidade de exercício? Quando o governo instituído, as instituições instituídas, estão em conformidade com os anseios da população. Hoje, esta população está a sair à rua a reivindicar por maus atos da polícia. Significa o quê? Que as nossas instituições, incluindo o Bernardino Rafael, já perdeu a legitimidade como comandante-geral. O Bernardino Rafael já não é um ator que a população possa ouvir. Ou seja, esta mesma população que reside nela, a soberania, já não vê no comandante-geral como o seu próprio comandante-geral. Ou seja, ele já perdeu legitimidade. Ele tem que colocar isso na mente. É por isso que hoje usa da ameaça, usa do terrorismo, eu chamo isso de terrorismo, usa do terrorismo para amedrontar a população. Eu acho que o que o Bernardino Rafael e as suas forças estão a fazer não difere do que os terroristas estão a fazer em Cabo Delgado. Ou seja, usar do medo, do terror, para colocar a população nas suas casas, é a fazer aquilo que eles querem. Porque do ponto de vista legal, o Bernardino Rafael já perdeu legitimidade perante a população. Achas, Massango, que é um indivíduo em sua consciência que hoje segue as ordens do Bernardino Rafael? Eu acredito que não, porque mesmo dentro da própria polícia já há ruptura. Então, é isso que eu queria dizer. O Bernardino Rafael já perdeu legitimidade como comandante-geral da polícia. É por isso que a única forma que ele tem agora é a ameaça. Quando você já perdeu aquilo que é o poder, o seu último recurso é a ameaça. Aqueles que mais ameaçam, na verdade, são os piores covardes. E é isso que está a acontecer com o Bernardino Rafael. Muito obrigado. O Bernardino Rafael me faz lembrar os seus colaboradores, quando ele não pagava salário aos policiais, do jeito que eles reclamavam lá nos bairros, a preocupação que eles mostravam, é a cara que eu olho agora para o Bernardino Rafael. Está preocupado, parece que está a ver que o doce está quase a cair. Mas, olhando para aquilo que é a situação do país neste exato momento, estamos a dizer que as negociações falharam. Realmente o nosso governo acaba de mostrar aqui, mais uma vez, um fracasso total na negociação. Eu acho que o governo está a confundir o Venâncio Mondlane ou não lhe conhece. Está a confundir. Porque, em primeiro lugar, eles devem entender que aquele não é o Sufo Momadi. Por quê? Se nós formos olhar o Sufo Momadi era um general. Estava lá nas matas, vagueava lá nas matas da Gorongosa e muito mais. Eles conseguiram entrar na mente daquele senhor, convenceram com bens, chamaram-lhe para a cidade, mostraram TV, plasma, smart, deram-lhe todas as mordomias, garantiram escoltas para ele. E o que aconteceu? Ele caiu na façanha e destruiu aquilo que é a Renamo. Caiu nessas mordomias todas. Destruiu a própria Renamo. Agora, eles querem fazer a mesma coisa com o Venâncio Mondlane. Querem entrar com a mesma tentativa contra o Venâncio Mondlane. E ali a tentativa falha, porque o Venâncio Mondlane é tipo um jovem que cresceu com a Netflix, conhece todas... Quer dizer, tudo que tem a ver com a tecnologia ele domina 100%. Então,
Eles não podem vir com o mesmo truque que usaram para o Suf Momad, querem trazer para o Venâncio Mondlane. Eles devem entender que aquele indivíduo é lúcido, sabe o que fala, sabe o que faz, em primeiras mãos. Tem uma coisa que eu chamo aqui, capacidade de barganha. Quer dizer o quê? Quando tu vais fazer uma negociação, é preciso que tu tenhas algo em troca. Quer dizer, estudar o indivíduo, perceber o indivíduo, o que esse indivíduo te oferece. Neste caso, temos um governo, não é? Que tem todo o poder, tem um controle de todo o regime, de todas as instituições, todo o sistema, assim posso dizer. Mas temos, do outro lado, temos o Venâncio Mondlane, que tem a capacidade de paralisar essa economia. E está aí a acontecer. Então, quando você vai às negociações com esse tipo de indivíduo, é preciso ver o que esse indivíduo está a propor. Ele propôs 7 coisas que o governo deveria cumprir com isto. Simples. Se for um governo que realmente se preocupa com a população, não vai zangar só porque o Venâncio Mondlane propôs uma das condições para a negociação. É criar condições para o jovem, condições para o povo. Não vai se zangar. Se eles estão a servir o povo, se eles dizem que servem o próprio povo, não há motivo de zangar quando o Venâncio Mondlane diz que deve disponibilizar fundos para ajudar a juventude. Por que ele sente-se ofendido com isto? Se é para ajudar o povo, se eles trabalham para o povo, é a primeira coisa. Se fosse um governo realmente que está interessado nas negociações, eu acho que iam pegar todas as condições propostas pelo Venâncio Mondlane, faziam parte do próprio plano quinquenal do governo, porque eu acho que faz sentido, é isso que nós estamos a precisar aqui. Se realmente esse governo está a precisar. Mas vê-se que esse governo esquece com que indivíduo eles estão a lidar. É por isso que eles tentam todos os truques de manobra, todos os truques de tentar manipular a sua mente, manipular aquilo que é a sua capacidade. E veja uma coisa, pela primeira vez na história, eu a descobrir que, afinal de contas, a fronteira de Ressano Gracia faz tanto dinheiro assim. Não sabíamos. A pergunta que não se cala é, para onde vai esse dinheiro? Senhores agentes, funcionários do Estado, servidor público, para onde vai esse dinheiro? Pela primeira vez que eu estou a ouvir isso. E agora, já está mais que claro que não somos nós, quer dizer, nós somos a fonte de rendimento dos sul-africanos. Porque hoje estão aí a reclamar que a economia deles está a cair, porque a fronteira não está a funcionar. Isso está mais que claro. Agora, por favor, atendam aquilo que é o clamor do povo, aquilo que é o pedido do povo. Esquecem aquilo que nós chamamos de, como se diz, o estômago. Esquecem o estômago e sirvam aquilo que é a vontade popular. Veja só, quando falha a negociação, isso traz-nos geralmente a um assunto aqui, um caso muito importante que nós temos que falar aqui. O governo, se quer realmente negociar com o Venâncio Mondlane, deve iniciar com aquele processo que fizeram com o Dhlakama quando queriam tirar o Dhlakama da mata. Criaram uma lei de amnistia, que é para permitir o quê? Permitir que houvesse um diálogo condigno e saudável. Como é que você quer dialogar comigo, quer discursar comigo, enquanto por detrás, na PGR, há processos de crime que estão a andar, que estão a rolar contra o próprio Venâncio Mondlane? Então, logo estamos a dizer aqui, ali há uma falsa negociação, falso interesse de negociação. Ambos não querem, quer dizer, o governo não está disponível para conversar, para iniciar uma conversa. Criem uma lei de amnistia. Sim? Dizia? Sim. Não, até nem precisa já ir a criar uma lei de amnistia. Criar lei de amnistia por quê? Porque para você criar lei de amnistia significa que o Venâncio Mondlane cometeu crime. Então, eu acho que até é um contrassenso. Porque se nós assumirmos que há uma amnistia, significa que ele cometeu crime, e os crimes que estão lá são legítimos, eles vão perdoar. Na verdade, nem precisa ir muito longe, voz da mudança. Se a pessoa queria corrigir essa parte, não precisamos de criar nenhuma lei de amnistia. Para você criar lei de amnistia, significa que então os processos que estão lá são legítimos. Então, aqui a questão não é essa. A questão é a questão da soberania do povo. Soberania popular. Nós deveríamos falar de lei de amnistia, sabes para quem? Primeiro, para o STAI e para a CNE. Estes simples, porque estes é que cometeram um crime. São eles os atores materiais de tudo isso. E hoje, o que está a acontecer? Só para terminar, voz da mudança, desculpa lhe tirar a palavra. Esses mesmos senhores que colocaram-nos em todo esse emaranhado estão a viver à custa do Estado, dos nossos impostos, a melhor vida, não pagam energia, água, têm combustível em dia, têm regalia, uns com estatuto até de um vice-ministro, mas são os piores criminosos do Estado. Estes sim é que deveriam estar a pensar, nós vamos confessar tudo que fizemos nas eleições, estamos a pedir uma lei da amnistia. A lei da amnistia deve-se pensar para estes vogais,
e para o STAI, não para o Venâncio Mondlane, porque Não. eu acho que o Venâncio Mondlane não cometeu até Não, então. até ali eu percebo. Mas se eles são inocentes, eles são os próprios ditos heróis neste caso. Então, se eles não são criminosos, o criminoso é esse inocente que defende a vontade popular que eles perseguem. Então, é isso que eu estou a dizer. Criem, mostrem uma tentativa, anular este processo. Porque eles aqui estão a dizer que ele é criminoso. Existe processo de crime levantado contra o Venâncio Mondlane. Quando você for a procurar saber qual é esse motivo, porque em nenhum momento o Venâncio Mondlane declarou aqui que deve se levantar, deve se destruir, deve se vandalizar. Em nenhum momento o Venâncio Mondlane disse que devemos assaltar, dar golpe de Estado, como eu ouvi que alguns têm intenção de dar golpe de Estado. Em nenhum momento o Venâncio Mondlane já falou de golpe de Estado. Então, para dizer o quê? Este processo da amnistia que eu estou a dizer, se eles dizem que ele cometeu um crime, não é assim? Então, querem iniciar um processo de negociação que abra esse espaço, porque eu não posso vir negociar contigo enquanto o senhor tem aqui, está a minha procura, busca e captura, vida e morte. Porque hoje temos o candidato eleito pelo povo, vivendo em parte incerta, sem saber realmente qual é o seu paradeiro. Então, é isto que traz o caos, é isso que traz a complicação. Então, vejo que o governo não está disposto para dialogar. Aqui o que está em jogo é que eles já estão a perceber que a calça já está a perder a cintura e eles não têm uma posição para se colocar. É por isso que aqui a luta já não estão a agir como se fosse uma criança dos seus que está a aprender a gatinhar daqui para aqui. Se tu fores a ver, eu acho que o comandante-geral Bernardino Rafael não estava em condições de sair para falar ao público. Um comandante-geral não pode falar naquele tom de voz ameaçador. Até diz, eu vou escolher quem vai me entrevistar. Sinceramente falando, num país democrático. Olha, está claro isto que é uma ditadura autêntica. Está claro isto que é uma ditadura autêntica. Se nós precisamos mudar isto, eu acho que está na hora mesmo. É por isso que o povo aqui abriu visão, o povo já notou. E eu acredito, nem o próprio Chapo não vai ter nenhuma posição de governar. Não vai ter nenhuma posição de estar. Eles pedem, dizem que o povo deve acalmar, esperar as instituições competentes. Eu agora pergunto à Sua Excelência Chissano, qual é essa instituição competente que o senhor diz que nós devemos esperar, aguardar para que se pronuncie? Digam-me lá, ou aos camaradas lambibotas, qual é essa instituição competente que nós devemos aguardar como povo para que vocês nos tragam a verdade eleitoral? Qual é essa instituição? Nós precisamos entender isto. Então, eles não podem vir aqui querer nos abocanhar como se nós fôssemos uma criança. Não. Estão a dizer que nós temos que esperar as instituições competentes enquanto o outro já está lá a exercer função de presidente? Enquanto o outro nas escondidas já está lá a se encontrar com os embaixadores, os investidores, sinceramente falando. É isto que o senhor diz aqui, que nós temos que esperar sentado, aguardar que o povo aguarde e não manifeste, aguarde para que as instituições apresentem resultados coerentes, sinceramente falando. Não há nenhuma instituição que nós podemos aqui esperar a verdade, assim como vocês também, não há nenhuma verdade que vocês têm para nos trazer, não há nenhuma novidade. O que eu posso dizer é que agora, daqui em diante, nem que haja um governo à força, ninguém está capaz ou capacitado para governar este povo, porque o povo não vai parar com esta situação, até que vocês entendam realmente qual é o objetivo do povo, qual é a razão dessa disputa. Simplesmente quanto isso. A voz da mudança. Antes de terminar, o comandante-geral da polícia disse ontem que os manifestantes estão a se comportar como terroristas urbanos. O que acha sobre isso? É como se fosse uma piada, né? É como se eu estivesse aí a assistir um filme indiano, né? Eu que estou a ver aqui, que estão-se a comportar como terroristas. São esses que sequestraram o Vitano Cingano. Esses que sequestraram o Vitano Cingano. São esses terroristas ditos. Como que você quer anunciar um povo que clama pelos seus direitos? Afinal de contas, eles quando estão incumbidos o poder, juram a bandeira a servir a quem? Vou perguntar ao comandante Bernardino Rafael. Quando os seus homens estão a jurar bandeira, juram bandeira para quê? Servir a quem? Defender o quê? Não é este povo que vocês estão a chamar de terrorista? Qual é o povo? Olha, eu acho que terroristas são eles, que andam a colocar polícias a paisano. Tivemos a Cernic, um polícia a civil, não sei se era Cernic, a civil, com uma arma KM, a disparar contra o povo. Imagine naquele momento que entrasse um civil, neste caso, com uma arma, se identificasse como se fosse um da Cernic. Como teriam a capacidade de identificar isto? Eles é que estão a abrir espaço para o terrorismo. Eles é que são próprios mentores do terrorismo. Então aí sequestraram alguém inocente, até diz, não informe nada da sua família. Sinceramente falando, em que país nós estamos? Em que país nós estamos? Eu acho que é o contrário. Além de atribuir este título ao povo, que somos nós todos, eu acho que deveria virar esse título para os seus homens. Porque é aí onde falha. Porque quando você não quer olhar o seu zero, quer olhar os zeros dos outros, é ali onde falha. Porque ele deveria primeiro corrigir-se, posicionar-se.
e também como ter razão. Como que ele não vai dizer isso? Porque mesmo ele nem se apercebeu que estava aí perante jornalistas, acho que pensou que estava numa reunião entre eles mesmos, é por isso que ele posicionou-se daquele jeito. Então é preciso entendermos, quando vamos ao público, primeiro ensaiar ou entendermos o que nós vamos comunicar. Então, comandante Bernardino Rafael, foste muito infeliz. Terroristas são os seus homens que tiram a vida dos inocentes. Elementar. Eu não vou negar que há terrorismo urbano. Há terrorismo urbano, sim. Mas temos que ver quais são os intervenientes, quais são as pessoas que estão a praticar esse terrorismo urbano. Porque aqui há uma discrepância. Há pessoas que saem de casa, eu posso chamar eles de intervenientes nas manifestações, mas que não estão lá para manifestar. Estão lá para perturbar a própria manifestação, não é? Então são essas pessoas que ele, o próprio comandante Bernardino Rafael, tinha que chamar de terroristas. Então dentro das manifestações há Claramente, terroristas? Há pessoas que saem lá mesmo para fazer terrorismo. São essas pessoas infiltradas nas manifestações. Então é por isso que eles saem a dizer que a população é terrorista, mas na verdade a população não é terrorista. O que acontece é que parece que há duas ações aqui a serem praticadas. Quando o Venâncio Mondlane anuncia uma manifestação, o que acontece? Há uma ala também que fala com as suas pessoas, fala com os seus manifestantes, nem são manifestantes, para mim são ladrões, não é? Falam para eles, não, vão lá se juntar a este povo também para poder perturbar o que é a própria manifestação, não é? Então, o que eu entendo, na verdade, é que o Bernardino Rafael perdeu, não é, uma oportunidade única de pedir, de apelar ao povo moçambicano à calma, neste momento. Então, ele saindo a dizer que basta as manifestações, eu acredito que ele foi infeliz. Além de dizer basta as manifestações, ele tinha que sair ao povo a dizer que não. Na verdade, nós aceitamos que há polícias que estão a matar o seu próprio povo, não é? Porque bem dizia a Voz da Mudança que não, no juramento eles dizem que juraram para servir ao povo. Afinal, qual é o povo? Esse povo que eles estão a matar hoje. Então, eu acredito, na verdade, que ele foi infeliz. A verdade é que eles precisam de uma assessoria antes de saírem mesmo à televisão para falar. Porque o que eu percebi, na verdade, na pessoa do Bernardino Rafael, eu percebi que ele é um ditador. Em nenhum momento você, num país que temos a liberdade de expressão, você começar a escolher que não, primeiro vou receber a questão do fulano de X, segundo, depois vou receber a questão do fulano de X. Isso é ditadura, num país que nós temos leis que funcionam. Então, na minha visão, o Bernardino Rafael perdeu a oportunidade de sair, apelar à calma, não é, aos manifestantes, não é? Então, para mim, o que tinha que acontecer, na verdade, é a CNE se redimir, não é? Se redimir, quando eu digo se redimir, é trazer a verdade eleitoral. Porque se formos a ver, em Maurícias, nós tivemos eleições no domingo, e na terça-feira já tínhamos lá resultados, e não tínhamos lá pessoas atrás dos editais e atas, não é? Tivemos eleições e agora temos lá um novo presidente. Tivemos eleições legislativas. Então, até agora está tudo calmo em Maurícias. Não temos pessoas a sair atrás das atas. Então, o que acontece em Moçambique é que já passam lá quase 30 dias depois das eleições. Na verdade, eu não consigo perceber, não entendo o porquê que depois das eleições temos que ficar 30 dias. Até parece que essas eleições, essas eleições estão a ser fabricadas, porque depois das eleições nós temos que ficar 30 dias. Bem dizia o Brazão Mazula, por que em Moçambique, bem questionava, numa das suas conferências, bem questionava, por que em Moçambique, depois das eleições, nós temos que ficar tanto tempo à espera dos resultados? Até parecem que esses tais resultados estão a ser fabricados, por causa da tanta demora. Tivemos em Botswana também idem. Em menos de uma semana nós lá tínhamos resultados, mas em Moçambique não é isso que está a acontecer. Já passam lá 30 dias, vamos a caminho dos 2 meses, à procura dos resultados. Afinal, o que está a acontecer? Bem dizia aqui o Ernesto, o Mazanga saiu a dizer que ele não foi comunicado, não é? Não foi comunicado, não participou na elaboração da resposta que tinha que dar à CC. Sendo vice-presidente da CNE, ele tinha que ter tido conhecimento do que estava a acontecer lá. Então significa que há um grupinho, não é? Há um grupinho que tenta favorecer a um lado, não é? Quando nós chamamos Mazanga, o que estava a acontecer? Não pode se tomar nenhuma decisão sem que Mazanga esteja lá. Um outro ponto que nós temos que olhar. O dossiê que foi mandado ao Conselho Constitucional tinha lá, se não estiver em erro, 17 assinaturas, não é? Dos membros, dos vogais da CNE.
Então, a resposta que foi mandada ao Conselho Constitucional, acredito eu que não vai ter 17 assinaturas. E não tendo 17 assinaturas, não é? Essa resposta é uma resposta inválida. Não é? É uma resposta inválida. Então, temos que olhar para essas diretrizes. Temos que olhar. E outra coisa, eu vou apelar à Comissão Europeia, não é? Vou apelar à Comissão Europeia que tomem ou levem este assunto a sério. Porque, a quando da Venezuela, a Comissão Europeia deu logo uma resposta. Estou a falar, por exemplo, do Portugal. Uma semana depois das eleições em Venezuela, não é? O país, ou o primeiro-ministro português, saiu a dizer que ele não aceita ou ele não acredita que aquelas eleições foram transparentes. Por que em Moçambique a coisa é diferente? Por que em Moçambique a coisa é diferente? A Comissão Europeia parece que está tudo bem em Moçambique, nada está a acontecer. Acho eu que este é o momento que a Comissão Europeia tinha que sair e dizer alguma coisa. Mas não é isso que está a acontecer. Estamos a ver países europeus a congratular o Daniel Chapo. Não é? Então, aqui é um paradigma. Quando são assuntos europeus, eles são atentos, são rápidos a responder. Mas só quando são assuntos africanos, não são rápidos a responder. Por quê? Quando são assuntos do nosso país, quando são assuntos de Moçambique, por que eles não são rápidos a responder? E só para terminar, Massango, eu vou aqui dizer, o povo Massango não está a ser prejudicado com as greves. O povo está na rua porque está prejudicado com a gestão do governo. Então não vamos pensar aqui que com essas greves, com essas manifestações, o povo vai sentir fome e vai parar. Porque o povo já está com fome há muito tempo. O que tem que acontecer, na verdade, é o governo colocar a mão na consciência e tentar dialogar com o Venâncio Mondlane. Porque já estamos quase há um mês com essas manifestações. E a nossa economia está a cair. Bem dizia o Nuvunga da CTA, que desde as manifestações o país perdeu 24 mil milhões. Então temos que pensar em Moçambique. A quem nós queremos servir? Se queremos servir o povo ou queremos servir um punhado de pessoas? Se queremos servir o povo, é a hora esta de sentarmos e dialogar com o Venâncio Mondlane. Mas se nós não queremos servir o povo, ok, podemos ficar e está tudo bem. Que clarificar bem os conceitos. Também o colega aqui não vou concordar, quando concorda que existe terrorismo urbano. Afinal, o que é terrorismo? Temos que clarificar isso para não aqui colocarmos palavras bonitas e parecer que realmente tem terrorismo urbano. Terrorismo, em palavras muito simples, é o uso da violência física ou psicológica com a intenção de implantar o medo na população. Isso aqui é terrorismo. Agora, a questão que eu vou fazer agora é: será que esta população que estão a dizer que está a vandalizar, realmente houve vandalização, tem a intenção, esse elemento dolo de implantar o medo na própria sociedade? Não faz nenhum sentido. Você não pode me falar de terrorismo enquanto que eu não estou a praticar violência física ou psicológica. E normalmente a ciência nos explica quem pratica o terrorismo são grupos separatistas, são instituições. Agora, vocês estão a falar de um cidadão singular que foi saquear a Shoprite, você está a dizer que ele é terrorista? Se formos ouvir, Júnior, só te peço dois minutos. Júnior, vamos lá tentar perceber o que está acontecendo. Acho que não está a saber, não é... O manifestante não rouba. O manifestante está lá para fazer a manifestação. Quem rouba é o ladrão que foi lá infiltrado. Na verdade, quem cria esses tumultos para pensarem que são manifestantes são pessoas que nós não conhecemos. Fala nome. O polícia o que é que faz? O polícia dispara. Parece que é algo criado. Eles criam um tumulto para... eu estava a tentar... Segura. Eles criam um tumulto para poder disparar. O que aconteceu, na verdade, por exemplo... Estava a dizer que aquelas pessoas são infiltradas pela polícia. Claramente, eu acredito. Porque se fores a ver, Júnior, eu estava no jardim. Então, é isso que nós estamos aqui. É o que nós estamos aqui. Segura um pouco. No dia 7, eu estava no jardim. Eu saí de Benfica, caminho de jardim com alguns jovens. Estávamos a caminhar. Não trazíamos lá pedras, nem instrumentos contundentes. O que aconteceu é que, de repente, encontramos lá jovens que não vinham conosco. Eles é que começaram com os tumultos.
e desapareceram. O que aconteceu a posterior? A polícia começou a tirar gás Então, lacrimogéneo. é o que eu estou a tentar te explicar, que não podes concordar que existe terrorismo urbano. É esse conceito que deves clarificar. É por isso que eu estou a dizer, não podes concordar com o comandante-geral quando ele diz que existe, porque eu estou a trazer o conceito de terrorista para... Espera, segura. Para perceber quando que tu falas de terrorismo. Eu concordo com a voz da mudança. Quem está a praticar o terrorismo é a polícia. Porque nós estamos com medo da polícia. Claro. Quem está a implantar o medo é a polícia. Claro. Então, as mortes do Elvino Dias, do Paulo Guambe, isto implantou o medo até a nós que estamos aqui a comentar. É por isso que eu digo, quando ele traz conceito de terrorismo urbano e imputa isto à população, isto não é verdade. Porque eu já te expliquei o que é terrorismo. É o uso da violência física e psicológica. Faça o balanço, meu colega, deixe-me terminar, dos feridos, dos mortos. Só hoje morreram 6 pessoas, deixe-me terminar, morreram 6 pessoas assassinadas pela polícia. Isso não é terrorismo? É terrorismo. Aquela população lá não se implantou o medo nelas. Então, eu que só queria continuar aí nesse raciocínio para eu ele tinha que ter ele tinha que ter explicado que não existe terrorismo urbano, mas por parte da polícia. Então, você falhou aí, porque quando você diz que eu concordo que existe terrorismo urbano, mas não deixa claro quem está a praticar esse terrorismo urbano, fica a parecer que o senhor está a concordar com as palavras do comandante-geral. Só querendo subsidiar o que estava a dizer. Hoje, em Namucopo, um dos bairros que nós conhecemos pela confusão, mas o bairro de Namucopo estava calmo a quando dessas manifestações. Sabemos o que aconteceu hoje. É que tivemos lá algumas forças a disparar, não é, para a população que estava dentro de casa. Então, clarifique quem está a praticar. Vamos lá olhar a ação da polícia. A polícia saiu para disparar para alguns manifestantes, não, para alguns residentes de Namucopo. Nem estavam a manifestar. O que você pensa? O que você acha que Namucopo vai se tornar? Então, o senhor, eu estou a dizer... Então, o que eu, na verdade, queria dizer ao doutor Ernesto, que talvez não entendeu, é que, na verdade, há terrorismo, sim, criada pela própria polícia. Então, é isso que faz tu na sua abordagem. A polícia, na verdade, está a criar esse terrorismo. Por que a polícia está a criar terrorismo? Em Namucopo já tivemos o exemplo disso. Então, da próxima, eu estou a dizer, na tua abordagem faltou isso, porque você diz que sim há terrorismo, não explica quem está a praticar. É por isso que eu trouxe aqui. É por isso que eu trouxe aqui. Não precisava, porque lá em casa. Não, é que poderia estar a fazer uma confusão. É por isso que eu estava a lhe dizer o que é terrorismo. Perceber o conceito de terrorismo, na verdade, e saber que o terrorismo busca mesmo implantar o medo. Hoje a população está com medo. E hoje o balanço que a gente faz de mortes, você vai ao hospital, quantos internados nós temos? Então, só hoje já morreram 6 pessoas. Então, o Bernardino Rafael está a inverter a pirâmide. Quem está a praticar o terrorismo em Moçambique é a polícia. Não são os manifestantes. Claro que há saques, isso é uma realidade. Claro que há alguns estabelecimentos vandalizados, mas isto não preenche elementos de terrorismo como tal. Mas os atos da polícia preenchem elementos de terrorismo, porque estão a usar da violência física e psicológica, tirando a vida das pessoas, para implantar o medo. O bem disse, o Voz da Mudança, existiram pessoas apaisanas com armas. Quem poderia sair naquele dia? As pessoas estavam com medo, assustadas, mesmo quem estava a filmar, a voz estava trêmula, com medo. Então, isto sim é terrorismo. E 2, sabes por que ele vem, fala de terrorismo urbano, camuflar? Na verdade, ele está a defender os seus interesses, os seus negócios. Porque ele sabe que agora podem vir saquear, se calhar, um estabelecimento que é meu. É isso, na verdade. Então, ele tenta inverter, chama aquelas pessoas de terrorismo, e de terrorista, aquelas pessoas são pessoas que estão com fome, aquelas de terrorismo não tem nada. E o Tete Gur explica. Eu já disse, vou trazer até esse livro, vou oferecer o Bernardino Rafael. Why Man Rebel? Por que o homem se rebela? E a roda já foi inventada. Nós, como analistas, temos que prever os fenômenos políticos. Perceber que a população não pode chegar àquele nível. Não assististe, até na França, que é um exemplo de democracia. As manifestações, os manifestantes partem tudo que lhes vem à frente. Várias instituições sofreram. Eu acho que aqui o comandante-geral realmente quer defender os seus interesses. E só para terminar, eu esperava que me questionasse algo. Durante essas manifestações, sobretudo no dia 7,
houve vandalização da Shoprite, mas também nos bairros houve vandalizações e nos bairros também houve vandalizações de pequenas mercearias, salões de cabeleireiros, de pequenos empreendedores. Mas o presidente da República foi visitar a Shoprite apenas. Porque tu não te fazes essa questão. Por que foi visitar a Shoprite, não foi visitar os outros estabelecimentos? 10%. Por quê, doutor? Por quê? Porque estamos a falar de uma multinacional. Está a defender os seus interesses. É aí onde entra o Karl Marx. O Estado como instrumento de dominação. Ou seja, o Estado está para defender a burguesia. O presidente da República não foi ir visitar a mercearia na minha zona, que foram tantas vandalizadas. Por que ele escolheu a Shoprite e não foi lá? Ser o presidente de todos nós. Mas por quê, doutor? É isso, está a defender os interesses dele, a burguesia, aquilo que o Marx diz, o Estado como instrumento de dominação de classe. Está a defender uma classe avançada. A Shoprite agora fechou. Então, para dizer o quê? Que é uma multinacional que coloca o governo em mãos lençóis. Mas a minha mercearia, que foi vandalizada no bairro, quer-se lá saber. É isto que nós temos que perceber. É por isso que o Bernardino Rafael está preocupado com estas instalações. E é isto que nós temos que discutir. Este povo está a clamar pela igualdade de direitos. É esta desigualdade que está nos a trazer estes conflitos. E nós temos que falar. Houve um comentador ontem que falou muita coisa num outro canal televisivo, sem sentido nenhum. Então, para dizer o quê? Que nós precisamos, como jovens, nos consciencializar. O que é uma democracia? Como é que funciona uma democracia? Que as liberdades individuais não podem ser reprimidas, não pode em nenhum momento chamar o seu povo de terrorista, de vândalo, porque quando o povo reivindica é porque algo não está bem. O que você deve fazer como instituição é resolver, é dirimir os problemas. Isto acontece na França, isto acontece nos Estados Unidos, até em Israel. Aconteceu manifestantes a saírem às ruas, a pedir a demissão do Benjamin Netanyahu, mas nenhum polícia israelita tirou a vida de sequer um manifestante. Vá aos vídeos, vai perceber. Isto sim é uma democracia ao seu mais alto nível. Então nós temos que perceber que a democracia é a expressão máxima de liberdade individual e nós temos que aceitar os títulos que nos são dados como comandante-geral, ministro, não são títulos para nós nos vangloriar, são títulos para servir o povo. Não é para eu me vangloriar perante a minha família que eu sou ministro. Não, eu sou um servidor público e como servidor público devo servir da melhor forma possível. Onde está o medo? O medo está aqui. O medo está aqui. O medo é anonimato. Está aí o medo que nós estamos aqui a discutir. Agora já entendem qual é o significado quando se diz salve Moçambique, esse país é nosso? Aí está o significado. Salvar Moçambique significa devolver a democracia, a verdadeira democracia. Trazer a liberdade de expressão para evitar, eu falo, anonimato. Trazer a verdade eleitoral e a justiça social. Acabar com a desigualdade, acabar com a fome, acabar com a miséria. Que os recursos sirvam para o povo. Aí está a palavra. Salve Moçambique, este país é nosso. Visa exatamente isso, acabarmos com estes assuntos. Vou falar anonimato. Está aqui os comentadores, parecem fariseus, falam em parábolas, com medo, porque não querem trazer a verdade, não querem se libertar. Estamos em que país? Que quando você sai, sabe que vai a um sítio, tem que ter medo, quer dizer, você já não trabalha para sustentar a sua família. Nós trabalhamos para sustentar esses políticos que vivem enxugar todo o povo moçambicano. Estava numa instituição em que o dono da loja só estava a reclamar, meu Deus, eu estou cansado. Por quê? Porque sempre quando chega, mesmo no tempo de campanha, vão exigir dinheiro. Vão exigir cotas. Então está aí o significado para eles entenderem o motivo desta luta. O povo está cansado. E eu quero te trazer um desafio agora. Estava aí um comentador há dias atrás, o tal do Alfazema, o senhor Alfazema, não sei se esse o primeiro nome não me vem à mente. Ele estava a dizer, essas manifestações não vão a nenhum lugar, é melhor parar com isto. Tudo bem, eu pergunto-lhe agora, quando tu diz que essas manifestações não vão a nenhum lugar,
O que você nos traz como solução? É o povo aceitar esta miséria. Está a nos dizer que nós devemos aceitar esta fome, devemos aceitar essa desgraça. E a mesma televisão que publicou, que trouxe esse comentador, é a mesma que publicou nos dias de chuva, recentemente, crianças sentados na sala a chover, não tinham onde estar. Essa justiça que nós queremos trazer aqui. Agora, parem de serem comentadores lambibotas e tragam aqui a verdade para o povo. Parem de serem comentadores pagos. Tragam aqui a verdade para o povo. Não venham aqui desfilar a classe. Venham aqui falar a verdade que o povo quer ouvir. É isto que nós precisamos aqui. Porque o povo está cansado, o povo precisa de ajuda. E eu vos desafio agora que me apontem um país do mundo, e o único país que já conseguiu calar a vontade do povo ou uma revolução. Ninguém. E se tiver que venha me dizer que este país já conseguiu calar. A não ser que este país serve bem ao seu povo. Porque mesmo até a Coreia do Norte, que é um regime muito fechado, o povo consegue sair, consegue pular as fronteiras. Por que que nós pulamos as fronteiras? Porque é mostrar um descontentamento. Por que hoje os jovens estão aqui a falar? É um descontentamento. Mataram Elvino Dia, Paulo Gbambe, acharam que iam calar, iam amedrontar, iam desestabilizar a política moçambicana, iam desestabilizar essa manifestação. Mas muito pelo contrário. Foram mais projetando ainda mais essa manifestação. E o povo foi abrindo mais olhos. Afinal de contas, quando eu falo a verdade, é assim que eu sou tratado. Eu acho que os argumentos do ministro da Defesa está a descredibilizar os próprios militares. O próprio comandante em chefe, Bernardino Rafael, está a descredibilizar os próprios polícias. Está a descredibilizar os polícias. Porque o povo já não tem mesmo afeto, mesmo respeito que tinha antes pelos próprios polícias. Então, é devido a estas situações. É preciso que haja um país que um povo sinta-se seguro. Na verdade, nem deveríamos ser nós, Massango, a emigrarmos para a África do Sul. Os sul-africanos é que deveriam emigrar no nosso país. Porque nós temos o petróleo de verdade, quer dizer, temos recursos suficientes. Que deveria deixar esse país aqui, num outro nível. Vai visitar nas províncias. É uma desgraça total. Agora não vamos vir aqui mentir para o povo, enganar o povo. O povo sim clama por uma justiça. Nós sabemos muito bem o qual vocês apertam esse ciclo aqui. Por que vocês não querem as manifestações? Mas eu garanto uma coisa. Que está a surtir efeito, está a surtir efeito. Está a doer sim. É por isso que não dormem, senhor. Então, morte não vai vos trazer resultado. Ao invés de vocês estarem a planejar nos gabinetes, em eliminar vidas, deveriam planejar em soluções futuras, que é para o benefício do povo. Vão acabar os ativistas? Porque nem todos são lambibotas, nem todos aceitam valor. Vão acabar os ativistas? A cada dia que passa, nascem mais ativistas. Eliminam esses, vão aparecer mais outros. Estão aí a ocupar lugar que era para colocar uma loja, põe instituições que estão só ao benefício do regime. Esses terrenos todos que essas televisões ocupam deveriam estar a abrir uma intermoda. Eu já falei aqui. Deveriam servir coisas que tem para o povo consumir, não andar a trazer notícias falsas. Vamos trazer a verdade. O povo está cansado, está cansado. Massango, não é possível parar essas manifestações. Não é possível você parar com essas manifestações. Essas manifestações não vão parar. Eu acredita, eu até digo uma vez nos meus discursos, até chego a pensar que nem o próprio Chapo não votou em si mesmo. É bem provável. Se estamos aqui com funcionários públicos a ligarem a confessar a verdade, chego a pensar que nem ele não votou em si mesmo. Votou em quem? É claro que votou no Venâncio Mangano. Só pode, porque não faz sentido. Podem rir, mas não é questão de piada, mas é a verdade. Esse país precisa de uma salvação. Nós estamos, quer dizer, querem transformar um herói num vilão. É o que eles querem fazer. Quer dizer, querem tapar a sua imagem, se fazer de meninos bonitos, mas a verdade acaba caindo à tona. Então, busquem posicionar-se e tragam solução. O que nós queremos aqui não são perseguições. Parem de perseguir aquele senhor. Já chega de vocês, já nos mostraram que são verdadeiros ditadores ao nos cortarem o direito de comunicação, direito à informação. Já nos mostraram que vocês são autênticos ditadores. Onde você quer dizer, diz até qual é o órgão competente que pode lhe entrevistar. Em que mundo nós estamos? Então, é muito triste. Precisamos realmente de um país livre. Precisamos realmente de um país salvo desses ditadores. Simples quanto isso. Ainda com a voz da mudança, depois passo para o docente, como ficamos sem tempo. A voz da mudança.
Em Namucopo, houve essa manhã baleamentos a manifestantes e fala-se de 2 manifestantes que foram mortos. Por que ainda usamos balas verdadeiras? Bem, usa-se balas verdadeiras. Balas verdadeiras usa-se para quê? Para o terrorista, né? Para os assassinos, neste caso. Mas eles estão a usar para contra o seu povo. Essas balas verdadeiras é para amedrontar, porque eles estão a ver que um gás lacrimogêneo, o povo nem está nem aí com as balas de borracha, o povo nem está aí, então acabam já criando ordens para matar, porque essas ordens é para matar, se usam balas verdadeiras, é para matar realmente, não é para sentir pena. Então, é na tentativa de alguém que está desesperado, que diz, mata lá 1 ou 2 ali, talvez esses gajos param com essas manifestações. Eu acho que é mais ou menos isso, mas isso logo demonstra, está aí o próprio terrorismo. Eles acham que com isso vão parar a greve. Eu quero te perguntar, Massão, desde que começaram as manifestações, quantas pessoas morreram? Pararam as manifestações? O povo parou de clamar? Então vocês vão matando, mas o povo não vai parar. Então eu digo, parem de tirar a vida das pessoas, porque vai chegar uma fase, um momento em que esse povo, Massango, vai se cansar. E acredite, se o povo realmente zangar, revoltar-se, não há nenhuma arma que para esse povo. Então este governo precisa reestruturar-se. Olha, temos um grande diplomata, o ex-estadista, o João Sano, estaria lá a usar do seu conhecimento, neste exato momento, para apelar, buscar soluções. Mas veja quando ele sai ao público o que ele vem dizer. Fiquem calmos, vamos esperar os órgãos competentes, não podemos aqui antecipar as coisas. Sinceramente falando, já perdemos credibilidade. E agora eu entendo o significado quando se dizia cabrito com o mundo está amarrado. Está aí amarrado mesmo, não quer deixar. Já acabou o capim mesmo, acabando, ainda quer te sugar, quer comer até a própria areia. É o que está acontecendo. Onde que nós vamos parar com isso? Muito triste essa situação, só de lamentar. Deus tem essas vidas que lá houveram em Nampula. Eu espero que realmente, porque esperar que o governo faça alguma coisa. E outra coisa que eu queria falar aqui, tem uma reportagem que passa aí do governo, também do nosso presidente, que foi visitar o hospital a um jovem que ele foi visitar, alegando que o homem que estava nas manifestações é um dos manifestantes, enquanto não é um dos manifestantes, é um dos agentes. Não é? Então, isto demonstra um medo por parte do nosso governo. O governo sente medo de encarar o próprio povo, sente medo de encarar a população. Olha, quando você é um presidente que governa bem um país, você caminha pela toda a praça, pela toda a cidade de Maputo, sendo saudado, sendo elogiado. Mas eu te confesso que não há nenhum líder, mesmo o próprio o antigo presidente Chissano Gebuza, sair passear nessas manifestações, ninguém vai ser recebido. Então, pare. Eu acho que é o momento do Partido Frelimo, ao invés de sair estar a fazer limpeza nas estradas, façam uma manifestação clamando para que o governo não mate inocentes, não mate esse povo inocente que clama pelos seus direitos. Ao invés de vocês estarem a sair, pegarem vassoura, estarem a varrer. Afinal de contas, essas vassouras que estão a varrer estão a querer tapar a vergonha. 85 anos ainda quer estar no parlamento. Já serviu a Assembleia da República. Ainda queres fazer o que no parlamento, senhora Verônica Macama? Chega. Trabalhem para salvar o país. Simplesmente quanto isso. Não venham aqui nos tapar, querer nos conduzir ao erro. Não. Nos Estados Unidos, não vimos nenhum polícia lançar gás lacrimogêneo. Nos Estados Unidos da América e em Moçambique, além de lançarem gás lacrimogêneo, matam. Essas balas verdadeiras que estão a usar em Namucopo, Matola, por que não usam em Cabo Delgado? Por que não usam essas balas para matarem terroristas em Cabo Delgado? E usam essas mesmas balas para matar o povo. Afinal, este povo que foi votar e vocês querem governar, o que está a acontecer? O povo foi lá votar e vocês voltam a matar esse povo. A quem vocês querem governar? Querem governar cabritos? Querem governar animais? É isso que querem fazer. Porque não é possível. O que aconteceu na verdade é que os governantes, o governo, o partido também, não leu os sinais. Eles não leram os sinais. Massango, tarde ou cedo isto ia acontecer. Porque na verdade muitos pensam que o povo está às ruas para, na verdade, manifestar a quanto das eleições ou da verdade eleitoral. Mas não é isso que está a acontecer. Na verdade, o povo sai à rua para dizer basta. O povo sai à rua para dizer que estamos com fome. O povo sai à rua para dizer que queremos transporte digno. O povo sai à rua para dizer que nós queremos estradas. O povo sai à rua para dizer que as nossas crianças não têm carteiras nem têm salas. Mas o que estou a perceber é que
os governantes estão a pensar que o povo está à rua para dizer que quem ganhou é este. É que eles apanharam uma boleia, estavam à espera, não é? Desses transportes chamados Venâncio Mondlane, para poder manifestar. Tarde ou cedo, isso ia acontecer. Temos descontentes, antigos combatentes. Temos os magermas. Agora temos jovens sem emprego. Temos polícia que recebe mal. Temos militares que recebem mal. Temos professores que foram prometidos tudo e não aconteceu. Não aconteceu nada. Então temos vários grupos descontentes. E na verdade estavam à espera de um momento oportuno para sair à rua e manifestar. Se for a perguntar a Mamãe de Bazar está a manifestar porque o processo eleitoral não foi justo. Não, não vai dizer isso. A Mamãe de Bazar vai dizer que estou a manifestar porque o meu filho não tem onde estudar. Mas eles não leram esses sinais. E digo mais, Massango, se vamos a perceber, o próximo eleitoral, qual é a mensagem, não é, que os partidos políticos, ou que o partido Frelimo está a dar, não é, às crianças que amanhã irão lá votar? Porque hoje estão a dar a mensagem que nós não podemos manifestar. Nós não podemos sair à rua clamando por socorro. Esse próximo eleitorado, esse próximo eleitor que estará lá nas urnas, claramente que não vai depositar seu voto no partido Frelimo. Porque está claro. A preocupação agora não é talvez com o eleitorado do atual. A preocupação agora tem que ser com o eleitorado que vem aí, em 2029. É essa criança de 13 anos, é essa criança de 14 anos. Eles devem trazer cá mensagens que dão coragem, com mensagens que... Não é? Amor entre irmãos, é tudo que vocês devem trazer agora. Não é o momento esse de dizer que não sai a rua para manifestar. 30 segundos. Então, só para dizer que se continuarem com isto aqui, no próximo pleito eleitoral vai se repetir e vão voltar a perder. Na verdade, neste momento, é o momento deles saírem à rua. Dizer que não, temos que ter calma, transmitir amor entre irmãos, não é? Não é sair dizer que basta as manifestações. Porque o próximo eleitor, na verdade, ao ver isto aqui, estamos a falar da criança de 13 anos, de 14 anos, ao ver isto aqui, claramente que no próximo pleito eleitoral não vai votar neste partido, porque estão a transmitir uma imagem suja para as crianças. E digo mais, Massango, só para terminar, Massango, digo mais, cuidado com o povo. Tivemos exemplo do Egito. O faraó negou de libertar, não é? O povo do Egito. E Moisés ia lá sempre clamando, faraó liberta o povo do Egito. E o faraó dizia o quê? Não. Tínhamos lá a primeira praga. E o faraó continuou sendo teimoso. Tivemos a segunda, a terceira, a quarta praga. Quando viu que não, já não dá. O que o faraó fez? Disse Moisés, leva o seu povo para onde? Para a terra prometida. Talvez isso que vai acontecer em Moçambique. Porque o povo não vai cansar. O povo não se cansa. Porque eles pensam que o povo vai sofrer, não é? E vai se cansar porque vai estar com fome. O povo já está com fome há muito tempo. Então, só para terminar, Massango, peço 30 segundos mesmo para terminar. Sim. Porque tive mamanas do mercado Zona Verde a vir para aqui, tive mamanas a pedir a caro docente, investigador. Sabemos que vai a televisão, a TTV vai ter como ação. Pedimos que diga ao Júlio Paruque que pelo menos ajeitar a estrada da Zona Verde, porque está um caos. Não é? Há uma fila enorme de carros. É o Tribunal Penal Internacional quando há violação dos direitos humanos. E quando é que há violação dos direitos humanos? Quando esta violação é sistemática. Não quando morre uma pessoa, mas quando de forma sistemática, olhar em casa para que possam perceber, de forma repetitiva, você vai matando, isso aqui é sistemático. Você preenche os elementos do tipo para poder responder no Tribunal Penal Internacional. Então, há elementos mais do que suficientes para a nossa polícia responder no Tribunal Penal Internacional. Queria também pegar aquilo que o meu colega, a Voz da Mudança, disse sobre um comentador, chama-se Alfazem. Eu acho que comentador ou jornalista não tem nada. E são essas pessoas que não contribuem nada para o desenvolvimento da nação. Primeiro porque tem uma visão extremamente individualista. Não pensa, não reencarna naquela população que sofre do dia após dia. Isto é preocupante. Segundo, tínhamos muito respeito pelo presidente Joaquim Chissano, mas ele perdeu uma oportunidade de ficar calado. Por que eu digo isto? Ele deixou a presidência, acho que em 2004, para o Armando Guebuza. De lá para cá, o povo também tem sofrido fome, muita miséria. Nunca ele apareceu publicamente
a incentivar os seus colegas de partido. Ora, vamos lá, este povo não tem nem pão, perdeu o direito das 3 refeições do dia a dia. Vamos lá fazer alguma coisa para que o povo saia da pobreza. Este é o principal papel de um político. Mas agora, quando as coisas estão mal, é quando aparece. O mesmo aconteceu com a Verônica Macamo, como ministra de Negócios Estrangeiros. Eu esperava uma ministra de Negócios Estrangeiros, num cargo tão estratégico como aquele, reunisse os diplomatas e dissesse: ora, em Moçambique nós não temos livro escolar. Em Moçambique tem problema da pobreza, da habitação, emprego. Ajudem-nos lá, diplomatas. Precisamos do intercâmbio ao nível de investigação para que os moçambicanos possam ficar inteligentes. Sabe o que Lula fez no Brasil? Ou o que o Brasil fez? O Brasil queria comprar submarinos à Rússia. Mas o Brasil disse o seguinte: vamos comprar 10 submarinos. Submarinos são muito caros. Mas dos 10, 5 nós vamos comprar diretamente. Os outros 5, ao invés de vocês mandarem, nós vamos mandar brasileiros para a Rússia, nós vamos pagar tudo. Vão construir os submarinos convosco para que os brasileiros aprendam a construir submarinos. Ou seja, nos 10, 5 foram mandados, os outros 5, os brasileiros foram construir lá. Ou seja, isso é que é governar de verdade, no verdadeiro sentido. E para terminar, algo importantíssimo também agora que a gente acaba de ver. Falamos aqui de terrorismo. O Bernardino Rafael deveria estar a assistir para perceber o que é terrorismo. Se a população está ligada em anonimato, é porque está com medo. Isto é que é o terrorismo. O terrorismo implanta o medo nas pessoas. As pessoas têm medo de se manifestar, têm medo de se identificar. Então, é esta questão que as nossas entidades devem se perguntar: o porquê de anonimato num país democrático? Porque está instalado o medo. É mais ou menos isto. A ciência não nos deixa mentir. Então, são estes pontos importantes. A ministra de Negócios Estrangeiros, eu acho que está a perder a oportunidade. Temos aqui representação do Japão. O Japão é forte em tecnologia, mas nós não sabemos quantos moçambicanos foram ao Japão para ter esse intercâmbio, para terminar um dado importante nas minhas investigações que eu tive. Só para terminar. Já ouviu falar do torneio Bebek, né? Bebek Futebol. Sim. Sabe o que aconteceu? No tempo do auge do torneio Bebek, a China, são minhas fontes muito fidedignas, precisava de alguns miúdos que jogavam Bebek para irem à China. Contactou um dos ministérios. Sabes o que aconteceu? Os nossos dirigentes queriam levar os filhos que nunca jogaram Bebek para irem à China. Sabe o que a China fez? Cortou esse projeto e ninguém mais foi à China, para perceber o nível de corrupção que nós temos. E isso está a acontecer em várias instituições. Então, nós clamamos por imparcialidade, por democracia no verdadeiro sentido. O tempo querer ensinar, porque esses não precisam mais de ser ensinados, eles precisam ser removidos desses postos, desses cargos que eles ocupam. Precisam ser removidos, não há nada que ensinar a isso, porque não vão aprender nada. Desde há muito tempo nós estamos aqui a falar, o que eles fazem? Ainda continuam matando as pessoas. Agora, sobre o tribunal, merecem sim. Eu acho que quando o Bernardino Rafael diz que vamos todos responder no Tribunal Internacional, isso acaba se tornando-se uma piada. Vamos todos com quem? Essa é a pergunta que eu coloco. O senhor é que vai responder sozinho, porque existem sim elementos suficientes para tal. Quem está a tirar vida? Hoje, quem matou aquelas pessoas lá em Nampula? Quem foi que matou em Namecopo? É a própria polícia. Quer dizer, o senhor está a usar a polícia, está a instrumentalizar a polícia para poder tirar a vida do cidadão inocente que clama pelos seus direitos. Isto é um crime, sim. É um crime. Violação autêntica dos direitos humanos. Então o senhor deve responder por esses crimes. Simplesmente quanto isso. Agora, um assunto aqui que eu queria falar que me chamou muito a atenção é sobre a Federação Moçambicana de Futebol. Sinceramente falando, o país está a arder, o país está em manifestações e eles querem aparecer aqui para realizar, quer dizer, o jogo. Sinceramente falando. Então, o jogo simboliza festa, felicidade, alegria. Então, se realmente acontece o jogo, é porque o país está realmente feliz, não há motivo dessas manifestações. Eles deveriam olhar isso. Agora, senhor Clemente Carlos, pare, já sabemos, pare de ser instrumentalizado ou aceitar coisas que não têm nada a ver. Não venha aqui pedir o povo está com fome. Como é que eu vou conseguir gritar pelos Mamba, pela vitória de Mamba, enquanto na barriga está vazio? Como é que eu vou conseguir pular e festejar o golo dos Mamba, enquanto a minha barriga está vazio? Como é que eu vou conseguir? Então não vale a pena, não vamos aqui misturar o assunto. E eu quero só perguntar, doutor Cidade, estás aqui em Moçambique? Ou tem estado a viajar na Rússia e vem aqui só para vir e criar essa situação que estamos a ver? Porque estou a ver que não há nenhuma organização. Porque até mesmo eles foram se unir no Hotel Glória.
se realmente eles tivessem uma organização, estariam se reunir nas suas instalações. Como é que eles vão convocar uma reunião no Hotel Glória? As suas instalações. Logo aí está aí, demonstra que não há nenhuma organização. É por isso que se diz, vamos organizar este país. O povo realmente precisa organizar este país. Agora, quer me dizer que eu quero me tirar de casa para ir assistir um jogo? O país em chama, eu quero ir assistir o jogo. Onde já se viu isso aí? Pedimos favor, atendam o pedido do povo. Estamos a perceber que vocês não têm interesse nenhum sobre essas mortes. Não têm interesse nenhum sobre essas vidas que estão a ser perdidas. Essas balas estão verdadeiras, estão sendo usadas para o povo. Vocês não têm nenhum interesse nenhum. A vossa preocupação é fundo, porque afinal de contas no campo paga-se dinheiro. Quando você vai assistir um jogo tem que pagar dinheiro. É fundo que eles querem. Ao invés de se preocuparem em resolver a situação do país para o bem-estar da economia do amanhã, eles estão aqui preocupados em querer levar o pouco que o pobre tem.